queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão onde Jesus subiu ao monte e, havendo-se sentado, diz as Escrituras, os discípulos se aproximaram e ele começou a pregar o Sermão do Monte. E a primeira parte do Sermão do Monte são as bem-aventuranças. Vamos estar lendo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então aqui nada mais é do que as bem-aventuranças, e a palavra bem-aventurado significa feliz. Jesus começa esse sermão do monte com as bem-aventuranças, e é muito importante o que ele fala aqui, quando ele diz que felizes são os pobres, ou bem-aventurados são os pobres em espírito. Ser pobre em espírito significa ser necessitado espiritualmente de Deus. Pobre de espírito é ser necessitado espiritualmente de Deus. É você reconhecer que você precisa de Deus espiritualmente, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter fé em Deus, você precisa ter relacionamento com Deus. Você não consegue viver e viver bem espiritualmente sendo carente de Deus. Então, Jesus vai dizer que são bem-aventurados, felizes são os pobres em espírito. Mas ele também vai dizer: felizes são os que choram. E é interessante aqui que esse chorar não é um chorar porque alguém fez uma careta para você, alguém te beliscou e você chorou, ou você fez algo errado na vida e aí está chorando pela consequência que bateu na tua porta, consequência dessa atitude ruim que você fez, e você está chorando. Aí você, mas eu vou chorar mesmo, porque bem-aventurados que choram. Não, esse choro aqui é um choro de tristeza. Mas de tristeza por quê? De tristeza pelos próprios pecados. Bem-aventurados são os que choram em arrependimento pelos seus próprios pecados. Você tem chorado por causa do seu pecado, você tem se entristecido por causa do seu pecado. Então, se você tem chorado de tristeza por causa do seu pecado, da sua condição de pecador, você sim é feliz, você sim é bem-aventurado. Bem-aventurados os humildes são os que com humildade se submetem-se inteiramente a Deus. E humildade aqui é você se submeter a Deus, você está abaixo da missão de Deus, você está abaixo do senhorio de Deus, você compreender que Deus é Senhor e que você é servo. E essa humildade que a Bíblia traz aqui, e aqui especificamente nas bem-aventuranças, é totalmente diferente de uma humildade que a sociedade tem em mente. Eu vejo alguns conteúdos na internet, às vezes chega para mim no Insta aleatoriamente, ou no Facebook, apesar de que eu uso pouco Facebook, e ultimamente tem crescido muito o tipo de conteúdo que são pessoas comendo de mão. Aí o cara vai e enche lá uma baciona de comida, e aí ele começa com um papo aleatório, totalmente sem pé nem cabeça. A borboleta voou, depois pousou no cavalo branco, e o cavalo branco tinha 2 patas, e ele bateu na girafa. Né? Tô exagerando um pouquinho, mas nada com nada, e com a boca cheia.
E aí todo mundo ali, comentários, nossa, aqui comendo de mão, né? Aí ele traz essa ideia, nada contra quem assiste conteúdo, se você assiste, é um direito seu, né? Assim como você assiste o meu, e é um direito também seu assistir ou não o meu conteúdo. Mas assim, eu fico olhando os comentários, aí muita gente cai matando, chama o cara de porco, de mal educado, conversa com a boca cheia, realmente é um fato de educação, né? Conversar de boca cheia, eu acho totalmente desnecessário, né? Acredito que você quer gravar um vídeo sobre comida, você come ali normal, saboreia ou faz uma receita. Aí o cara começa com a boca cheia, a comida caindo, a baba lá, a saliva caindo em cima da comida e todo mundo, o cara é humilde, come de mão, isso é coisa do interior, né? Infelizmente algumas pessoas da Bahia, né, começam a elogiar, eu sou baiana, né? E aí eu particularmente não acho isso interessante, né? Falta de educação. Né? Eu não soube comer muito, eu como muito, né? Eu sou magrinha. O povo fala que eu sou magra de ruim, mas sou gente boa. Mas não é questão de comer muito, eu como muito. Mas você nunca vai me ver comendo e falando de boca cheia. E se um dia eu gravar algum conteúdo passando receita, uma coisa, eu vou comer com toda a educação. Né? Com toda a educação. Vou saborear, vou passar uma receita. Tá? Mas não vou ficar com essas modinhas, não, que isso pra mim é modinha. Só que aí as pessoas têm esse conceito de humildade. O cara é humilde, o cara é come de mão, o cara tá representando o interior. Não me representa, né? Se você se sente representado, me desculpe, tá? Volto a dizer, nada contra, mas comer de mão não é símbolo de humildade. E essa humildade que a Bíblia fala dos humildes tem nada a ver com comer de mão, tá? Esse tipo de coisa, comer em bacia, tem nada a ver com isso. Essa humildade aqui são humilde aqui que as bem-aventuras falam, é humilde que se humilha diante de Deus, que reconhece que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é Senhor, que Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Deus é o criador dos céus e da terra, que Deus está assentado no alto e sublime trono, e a gente se sujeita ao senhorio de Deus, se sujeita ao governo de Deus, e o reino de Deus é estabelecido em nossos corações. Esse humilde aqui que as bem-aventuranças falam é esse tipo de humildade, não é? Não se equivoque não, né? Daqui a pouco você está aí comendo de mão, numa bacia, ou assistindo conteúdo e sentando like lá, como dizem aí, né? Dê like, compartilhe. E aí você propagando aí uma humildade que não é bíblica, né? A humildade bíblica é essa. É você reconhecer que Deus é Senhor e você se sujeitar ao governo de Deus, ao senhorio de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são os que não acreditam na justiça própria. A sociedade tem um padrão de justiça, um senso de justiça muito diferente do padrão de justiça de Deus. O senso de justiça da sociedade é muito relativo. Olho por olho, dente por dente. Isso também era lei, está lá na lei de Italião. E a sociedade tem esse senso de justiça própria. Talvez o que, moralmente falando, a nível de sociedade, o que seja justo para mim pode ser injusto para você e vice-versa. Mas essa justiça aqui é a justiça de Deus. O próprio Deus fala que a vingança pertence a Ele, para a gente não se vingar, para a gente não desejar o mal a outras pessoas, ao nosso inimigo, né? E não desejar o mal não é ser bobo, ser trouxa, é você ter esse coração de discípulo, esse coração voltado para Deus, esse coração maleável, quebrantado diante de Deus. Eu sei que Deus é Senhor, eu entrego minha causa na mão dele, e ele vai julgar com justiça, porque ele é o reto juiz. Então, bem-aventurado, feliz é você que tem fome e sede de justiça, não acredita na sua própria justiça, mas antes acredita na justiça de Deus, que não falha. A justiça humana, ela falha, por mais que se tenha um bom advogado, por mais que se tenha um bom juiz, vai falhar. A sociedade revela isso. Se a gente for olhar quantos casos que estão aí até hoje arquivados na justiça e nunca foram solucionados, e pessoas inocentes muitas vezes perderam a vida e nada foi feito. A justiça é falha, por mais que se tenha lei, por mais ela vai falhar, porque é uma justiça que vem de humanos. Nós seres humanos somos falhos. Agora Deus é infalível, Deus é inefável, sabe? Deus é perfeito, então a justiça de Deus é perfeita. Ele julga com justiça, ele é o reto juiz. Então, se você tem fome e sede de justiça, fome e sede da justiça de Deus e não da sua própria justiça, você é feliz. E por fim, quero falar dos pacificadores. Felizes são os pacificadores. São os que entraram em paz com Deus. Quando estávamos no mundo, éramos inimigos de Deus.
Mas uma vez que aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador pessoal, nós temos então paz com Deus e a paz de Deus. E pelo fato de termos paz com Deus e ter a paz de Deus em nosso coração, a Bíblia vai dizer que a paz de Deus excede todo o entendimento, não dá para entender. O mundo está desabando debaixo dos nossos pés, está chovendo canivete na nossa cabeça e a gente está pleno, parecendo fleumático, né? Bem eu, pleno, pleno. Por quê? A hipocrisia não é paz de Deus. Tá batendo um solzinho aqui na minha cara. É a paz de Deus que excede todo entendimento. E a gente anuncia essa paz. Nós somos os chamados de pacificadores. Dá ali uma confusão ali, a gente não vai botar mais lenha na fogueira, a gente vai pacificar, a gente vai trazer uma palavra, a gente vai trazer um diálogo, a gente vai trazer uma solução, a gente vai cessar o conflito. Nós somos esses que vivem em paz com Deus, têm a paz de Deus, vivem da paz de Deus, vivem em paz com Deus, usufruem desfruta da paz de Deus e anunciam essa paz divina, essa paz que só vem do alto do céu. Essa paz não é inerente do ser humano. Então, queridos, que Deus continue nos ajudando. Que possamos sim ser felizes. Se somos pobres de espírito, somos felizes. Se choramos pelos nossos pecados, em arrependimento pelos nossos pecados, somos felizes. Se somos humildes, ou seja, se nos submetemos a Deus, reconhecendo que Ele é soberano acima de nós e de todos. Se temos fome e sede de justiça, somos sim felizes. E se entramos em paz com Deus e anunciamos a paz de Deus, nós somos felizes. Essas são as bem-aventuranças. Espero que essa palavra tenha edificado a você. Comente, compartilhe, curta. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.